Olá, tudo bem contigo? Eu sou o pastor Paulo Araújo, sou psicanalista, estudante de psicologia e palestrante, escritor, atuando principalmente hoje na área da saúde mental. O que me faz gravar esse vídeo hoje é respondendo um questionamento de alguém do nosso convívio, do meio cristão. Recentemente me enviou uma pergunta para falar a respeito da depressão envolvendo os perigos do suicídio no meio dos cristãos. Muito provavelmente a gente acaba escondendo números. Isso é muito comum, a gente esconder números relativos a isso, porque não se costuma expor o que acontece dentro desses casos de suicídio, nos casos de depressão profunda. Geralmente não se expõe esses casos por N fatores, e aí não é o que eu quero realmente falar sobre ou se esconde ou não se esconde esses dados, essas informações, mas me atendo apenas à questão em si. Por que alguns recorrem ao suicídio? Por que algumas pessoas crentes que de certa forma confiam em Deus, de certa forma acreditam em Deus, na palavra do Senhor, recorrem ao suicídio como forma de interromper uma dor? E a chave da pergunta, ou a resposta para essa pergunta, está no final dela. Porque essas pessoas recorrem ao suicídio para interromper uma dor, para sanar essa dor. É essa a questão que envolve a resposta, a dor. O pensamento suicida, ou alguém que está, de certa forma, iludido com a questão suicida, o próprio suicida, ele não quer matar a si mesmo, ele quer eliminar a dor, extirpar a dor, retirar a dor. E algumas vezes essas pessoas, elas entendem que a melhor forma de eliminar com aquela situação é tirando a própria vida. E aí vem algumas questões à mente de pessoas que estão, infelizmente, com esse processo. Vem algumas coisas que vêm à mente dessa pessoa, e uma das primeiras questões é: eu não sirvo para nada, então ninguém vai sentir falta de mim. Eu não consigo realizar nada, então a sociedade não precisa de mim. Eu não consigo me envolver em nada, então a igreja não vai sentir falta de mim. E esse pensamento vindo tão baixo dessa forma, que eu considero algumas vezes como uma rasteira na vida, em que a pessoa é literalmente jogada ao chão, e estando no chão e não tendo mais para onde ir, acaba se entregando à ilusão de que a morte é a saída. Nós estamos vivendo períodos em que as pessoas não estão conseguindo lidar com as suas frustrações, com as suas ansiedades, com as suas dificuldades pessoais, casamentos destruídos, lares destruídos, famílias destruídas e tantas outras coisas que a gente tem assistido hoje. A própria pandemia, Covid, a morte de milhares de pessoas, tudo isso tem atrapalhado o desenvolvimento da saúde mental. E a falta de preocupação com a saúde mental é outro fator desencadeante para que as pessoas recorram para esses atos tão violentos, abruptos, né? Algo tão triste e que de fato não é a saída. Mas há uma ilusão por trás disso. E aí, dentro dessa pergunta que me fizeram,
A segunda pergunta, relacionada à primeira, dizia o seguinte: e o que nós devemos fazer como igreja? E o que nós devemos fazer como cristãos? Veja que são duas perguntas aqui relacionadas em uma só. Como cristãos, o que nós devemos fazer? Acordar. Entender que não é pelo fato de sermos cristãos ou pertencermos a uma igreja, a um grupo religioso, a uma igreja, a uma entidade religiosa, nós não somos vulneráveis a essas situações, porque nós somos vulneráveis. E entender isso, reconhecer certas limitações, certas fraquezas, é importante para que a gente possa buscar ajuda, procurar ajuda, quebrar esse tabu, ultrapassar essas barreiras, ultrapassar essas fronteiras e derrubar essas barreiras que antes nos escondiam do mundo, pelo fato de sermos cristãos ou evangélicos, queiram assim chamar. Nós não poderíamos nos expor e falar para as pessoas que estamos doentes mentalmente, por exemplo, porque tudo é relacionado ao demônio, tudo é relacionado às questões espirituais. E sim, as questões espirituais são importantes aqui, mas o adoecimento mental, as questões do psicológico humano vão muito mais além do que a área espiritual. Nós temos várias situações envolvidas aqui, ao lado espiritual, ao lado humano, a questão familiar, a questão socioeconômica. São muitos fatores envolvidos em uma questão. Então sim, nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos buscar ajuda sem que essa busca nos atrapalhe de continuarmos sendo cristãos. Isso não vai mudar em nada. A outra situação é o que a igreja pode fazer, o que a igreja, o movimento religioso, ou a comunidade religiosa pode fazer. Abrir espaços para palestras, abrir espaços para que essas pessoas tenham liberdade de serem acolhidas, de serem atendidas, sem julgamentos. E isso é importante. E aí, para que isso possa acontecer, nós não precisamos mudar a Bíblia, não precisamos mudar as regras. A gente só precisa abrir a mente. A gente só precisa se atualizar, estudar, procurar pessoas que possam nos orientar, para que isso possa ocorrer de uma forma natural, simples. Então, meu conselho e a minha resposta para todos os questionamentos é: não devemos dormir enquanto muitas pessoas estão tirando a vida. Nós não podemos nos esquecer que a igreja é importante para que muitas pessoas consigam sobreviver diante de todas as adversidades que elas estejam passando. A igreja é importante, Deus é importante, a religião é importante. Tudo isso faz parte do mecanismo de defesa das pessoas. Tudo isso faz parte para que essas pessoas, tudo isso contribui para que essas pessoas consigam se manter em pé. E esse é o nosso objetivo: a vida, preservar a vida. E para que a gente possa contribuir em meio a uma sociedade tão difícil e tão crítica e tão desajustada, nós devemos nos ajustar, nos organizar para estendermos as mãos sem julgamentos, para estendermos as mãos com acolhimento e com sabedoria. Ok? Eu sou o pastor Paulo Araújo. Muito obrigado. Deus abençoe.